Olá pessoal, que a paz de Jesus esteja no seu coração. Estamos aqui falando do que interessa, falando da palavra de Deus com vocês. E hoje nós temos uma participação aqui da nossa igreja mesmo, do irmão Jason Silva. E o irmão Jason fez essa pergunta baseado em um outro vídeo que nós já postamos aqui no canal, sobre os nomes de Deus. E ele assistindo este vídeo, ele fez uma pergunta semelhante, só que bem ao contrário. Quais são os nomes do diabo segundo a Bíblia? Nós podemos entender que o homem chama Satanás de diversas coisas, né? Há alguns nomes até engraçados, né? E demônios, só que isso não está na Bíblia não. E aí, a palavra de Deus? O que ela fala sobre isso? Então essa é a pergunta dele. Quais são os nomes do diabo segundo a palavra de Deus? A pastora vai responder. Pois é, essa é uma pergunta assim um pouco diferente, né? Porque na realidade a gente conhece alguns nomes referentes a Satanás. E então podemos citar aqui alguns. Olha, eu fiz uma lista aqui só do que a Bíblia fala, deu 34 nomes de Satanás, né? Do inimigo. E então a Bíblia cita alguns como Lúcifer, que significa portador de luz, mas que esse nome vale uma explicação aqui, porque hoje ele não é mais Lúcifer. Hoje ele não tem mais luz. Quando ele pecou, que ele se engrandeceu, né, e caiu, se tornou o diabo, porque Deus não criou o diabo, mas quando o diabo se fez diabo, então, ele perdeu esse nome que Deus tinha dado para ele enquanto ele era anjo, que era Lúcifer, que significava portador de luz. Então, hoje ele não tem mais luz, hoje ele só tem trevas. Então, esse nome, ele não é mais chamado hoje, mas como todos conhecem ele por esse nome, então eu achei importante falar aqui. Mas os nomes, então, que ele recebeu depois que ele caiu, a Bíblia nos fala de Satanás, né, que é uma palavra hebraica que significa adversário. Ele é o nosso adversário, né? E está em João 13, 27. Fala também de diabo, que essa é uma palavra grega que significa o acusador. Ele vive nos acusando sempre, sempre, né? Que fala em Mateus, fala em Lucas 4:2, Mateus 4:1. Então, várias passagens falam a respeito disso. Eu não vou poder citar os 34 aqui, mas eu vou estar falando alguns, né? Belial, Abaddon, Apolion, que fala em Apocalipse. Beelzebu, que significa Senhor das moscas ou Senhor do esterco. Anjo do abismo, Deus deste século, inimigo, a própria palavra inimigo é um dos nomes dele, homicida, mentiroso, pai da mentira, maligno, príncipe das trevas. Então, tem vários nomes, né? Espírito imundo, serpente, antiga serpente, estou falando os mais conhecidos. Serpente veloz, tentador, dragão, lobo, leão, adversário, acusador, enganador, rei dos terrores. Isso aqui é uma coisa interessante que fala em Jó 18:14, rei dos terrores. Leviatã, rei da morte. Então são alguns nomes que a Bíblia fala com referência a ele, ao diabo, a Satanás. Aí você pode dizer assim, mas por que é necessário que eu saiba os nomes dele? Na realidade, não é que seja necessário você conhecer os nomes dele. Você conhecendo alguns, você vai ter o entendimento por esses nomes do que eles representam. Então, assim como quando nós fizemos o vídeo a respeito dos nomes de Deus, eu falei que o Deus é o Senhor e que ele tem vários títulos e características para que a gente possa entender
né, o seu caráter, a sua personalidade, o que ele é. Então, com relação a Satanás, a mesma coisa. Esses nomes de Satanás nos levam a entender o caráter mau que ele tem. Ele não tem nenhuma bondade. Ele é inteiro mal, ele é inteiro maldade. Nós podemos ver por esses nomes que eu citei aqui e por vários outros, que ele tem um veneno mortífero, que ele não tem nada de bom e que os nomes dele mostram a sua crueldade. Então, através dos nomes do diabo, nós podemos entender o caráter dele. Ele não presta, ele é mau, ele é o nosso inimigo e por isso, então, é importante a gente conhecer algum nome? Para sabermos lutar contra ele. Por exemplo, como um dos nomes dele, que é o pai da mentira. Então, não minta, porque senão você vai estar sendo filho do pai da mentira. Né? Então, é importante a gente conhecer alguma coisa, uma pergunta bem interessante que o irmão fez, mas para isso, então, para conhecer o caráter maldoso que ele tem. Tá aí então, gente, essa resposta foi dada para você. Espero que você passe adiante, que você tenha o desejo de aprender cada vez mais e mais a palavra do Senhor. Convido você a clicar em Estrela de Davi. Clica aqui, ó. Você vai estar entrando aqui no nosso canal. Você pode nos encontrar pelo Facebook também. Estrela de Davi. Agradeço a sua audiência. Deus abençoe você.